Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querida irmã, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum. Hoje, a liturgia da palavra nos apresenta na primeira leitura, retirada do livro de Neemias, no capítulo 8, uma realidade extraordinária, muito comovente. Dentro da restauração do povo de Deus, retornando para Jerusalém após toda a experiência do exílio e com muitas dificuldades, diversas dificuldades, nós temos a restauração do culto. E este culto se faz em torno da palavra. Aqui nós temos a importância do livro da lei, da palavra de Deus no meio do povo. Existe toda uma preparação para a celebração da palavra, um estrado de madeira, a solene abertura do livro, todo o povo reunido para ouvir e compreender a palavra de Deus, e isso de manhã até o meio-dia, desde cedo até o meio-dia. Temos a riqueza de todos ficando em pé, as pessoas levantando os braços, dizendo amém, as pessoas se prostrando diante da palavra de Deus, porque pela palavra e celebração da palavra em assembleia, em comunidade, nós reconhecemos a nossa identidade de filhos e filhas de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, para praticar a palavra do Senhor. Mas antes de praticá-la, ao ouvir, temos a certeza que temos o nosso Deus, e o nosso Deus que nos ama, um Deus que nos ama e que se faz presente, um Deus que não nos abandona, um Deus que gera em nossos corações esperança. Essa certeza do ouvir e compreender a palavra de Deus é tão forte e tão intensa que chega a comover as lágrimas o povo reunido naquele momento de tanta fragilidade, mas eles vão ser exortados a se alegrar, concretamente celebrar. A palavra nos leva ao ágape. E aqui temos a descrição de alimentar-se, beber bem com felicidade e alegria, porque é ouvindo a palavra do Senhor que a alegria nasce no nosso coração. Veja bem, as circunstâncias externas ainda não eram as melhores, não eram nada boas. Entretanto, a palavra do Senhor deveria suscitar esta força, gerando alegria no coração do seu povo, de cada membro do seu povo. Assim a palavra de Deus, mesmo em tempos difíceis que vivemos, deve suscitar em todos nós, em nosso coração, alegria. Esta alegria quer dizer esperança. O Senhor está conosco. O Senhor tanto está conosco, que a igreja nos traz no Evangelho de São Lucas, relatando inclusive a importância da escrita. Vai dizer ali que São Lucas decide no começo: eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. A importância da palavra de todo o Evangelho de São Lucas, ele já nos traz no começo Jesus lendo a palavra viva, o verbo encarnado, presente no meio de uma sinagoga, num sábado, ali em Nazaré. Jesus, que é a própria palavra, o verbo encarnado, lendo um trecho da profecia de Isaías e explicando esse trecho da profecia de Isaías, dizendo, e para que todos pudessem compreender, que ele é a palavra viva de Deus, e sendo a palavra para cumprir essa palavra, ou seja, para que a alegria não seja apenas esperança, mas a alegria também seja desde já experiência. Fazemos a experiência da presença do Senhor em nosso meio. Então o Senhor vai dizer, o seu projeto, a sua missão: o Espírito do Senhor está sobre mim, me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Então é a própria palavra em ação, Jesus no meio de nós. E queridos irmãos e irmãs, Jesus não esteve presente apenas naquele momento lendo a profecia de Isaías em Nazaré, mas ele está presente e vivo agora porque ressuscitado. E nós não apenas podemos, mas devemos fazer essa experiência do Senhor, que também vem para nos libertar, vem para nos curar, vem para nos restituir a visão, vem para nos dar este alívio ao nosso coração. É assim que na presença do Senhor, não mais apenas pela palavra de Deus, pela leitura das Sagradas Escrituras, mas e também de modo muito especial da Eucaristia. A palavra nos leva à Eucaristia,
Eucaristia, porque o Senhor diz, aquele que comer e beber terá a vida eterna. Então nós não ficamos apenas na palavra, nós precisamos, a palavra nos leva, a palavra nos impulsiona a buscar Jesus na Eucaristia. E assim, recebendo a Eucaristia, sentindo essa presença viva do Senhor, encontrando força e alegria na Eucaristia, no Senhor dentro de nós, é que podemos suportar, superar e transformar esta realidade que nos cerca, sobretudo por meio do convívio e da vida juntos, porque estamos em tanta pressão que tendemos na nossa vida de igreja acharmos que podemos viver a nossa fé agora sozinhos, sobretudo com os meios de comunicação ou nas restrições da pandemia, podemos viver mais isolados. Isso não é verdade. Nós vemos todo um povo reunido na primeira leitura, nós vemos o povo reunido também no Evangelho, porque estão ali na sinagoga, como nós também vemos toda a descrição de São Paulo em 1 Coríntios, na segunda leitura, nos falando do poder de Deus por meio dos dons. Nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo é um só, mas o Espírito nos une todos num só corpo, e não apenas nos une para ficarmos juntos, mas nos capacita com dons para não apenas ficarmos juntos, mas também desenvolvermos a nossa missão dentro da igreja e a nossa missão fora da igreja, dentro da constituição do corpo, junto em torno de Jesus, recebendo a Eucaristia, praticando a palavra de Deus. Nós temos um chamado a anunciar ao mundo toda esta boa nova, com a certeza que o Senhor nos move, nos anima pela sua palavra, nos instrui pela revelação, pela palavra, nos alimenta pelo seu corpo e sangue, nos ajuda a viver intensamente juntos e a experimentar a caridade entre nós, na assembleia, na vida eclesial, na vida de comunidade, para podermos testemunhar e agir no mundo que nos cerca e tornar este mundo melhor, onde quer que estejamos. Não temos que ter uma função apenas dentro da igreja. Ser batizado me configura já como um missionário, um discípulo missionário do Senhor. Onde quer que você esteja, a idade que for, uma criança pequena evangelizada pelos seus pais, ela já tem a graça pelo batismo e com a ajuda e educação de pais e padrinhos também de evangelizar os seus colegas, batizados ou não, idosos da mesma forma. Essa é a nossa grande missão, revelar ao mundo como Jesus essa proclamação da Boa Nova. Deus está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vossa lei é perfeita, ó Senhor. Vossas palavras são espírito e vida.